Você já imaginou o que passa na cabeça de uma pessoa? Esse é o Teoria da Inspiração, estamos aqui para mais um vídeo, e o pessoal tem pedido vídeos para mim, pedir assuntos, mas antes de falar sobre que assunto é esse, para deixar você curioso, mas eu preciso falar para você, peço para você me ajudar, dá o seu like já de cara, porque você confia no que esse canal vai estar falando, então deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, você vem aqui, assiste os vídeos e não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Mas não só se inscreva, compartilhe esse vídeo para os amigos, para pelo menos mais umas 5 pessoas, nos ajude, porque a gente quer chegar no 2K, o 2K tá difícil de chegar no 2K. E eu hoje estou gravando um vídeo, e a gente ficou pedindo: Alexandre, grava sobre esse assunto, grava sobre esse assunto, eu queria que você gravasse vídeo sobre esse assunto. E chegou a hora de falar sobre esse assunto, que é um filme que muita gente assistiu. E é um filme massa, um filme muito bom, é uma animação e eu quero falar com vocês hoje sobre Divertidamente. Chegou a hora de falar sobre esse filme. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria. Riley. Que fofa, é a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Esse é nojinho. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Eca! Toma essa! Esse é o raiva. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. O filme Divertidamente é um filme de 2015, é um filme que fala sobre emoções. É o segundo vídeo que eu gravo sobre um filme da Pixar, porque eu gosto da Pixar. A Pixar realmente, nos filmes que a Pixar faz, são geralmente filmes que falam de maneira muito forte, tanto para os pequeninos, para as crianças, quanto para os adultos. E o filme Divertidamente é um filme que tem aí um conteúdo vasto para a gente poder analisar. Inclusive, psicólogos falaram sobre o filme, né, pela capacidade de sintetizar e de ser bem elucidativo sobre as emoções. Lembrando que vai ter spoiler, se você ainda não assistiu o filme, é de 2015, mas vai lá, assiste, tem várias mídias. Então vamos nessa, todo mundo é convidado aí para falar sobre Divertidamente comigo. O filme Divertidamente conta a história de uma menina de 11 anos, a Riley. É uma menina alegre, é uma menina que é introduzido a vidinha dela, do nascimento dela. E junto com a Riley somos apresentados algumas emoções que ela possui, porque você então entra dentro da cabeça dela, né? Você tem esse olhar para dentro da cabeça da Riley e desde o primeiro momento são apresentadas ali algumas emoções, que é a alegria, a tristeza, logo na sequência o medo, a raiva e o nojinho. Então são sentimentos que nós somos introduzidos e apresentados nessa aventura que envolve a mente da Riley e como ela enfrenta os desafios. E aí tudo começa, a trama gira em torno de um momento na vida da Riley que ela está passando por uma mudança. Ela tem 11 anos e ela então vai passar por uma situação inesperada de mudança. E aí toda a trama desenvolve nisso aí. Quando eu vi a primeira vez o filme, eu fui mais como espectador e desarmado, tentando assistir e curtir. Agora, com o pessoal pedindo para eu poder fazer uma observação sobre o Divertidamente, eu fiz uma observação mais detalhada, algumas coisas que me chamaram a atenção. E eu tenho aqui as minhas teorias sobre o filme. Bem, a mais polêmica delas é que a grande vilã do filme é a alegria. Se você pegar aí o filme Divertidamente, ele vai ter algum paralelo, lembra muito Toy Story 1, quando o Woody é o vilão do filme. A alegria, ela é a vilã do filme. Se você pegar a história, a primeira emoção que aparece é a alegria e depois as outras emoções vão aparecendo. E você vai perceber que desde o começo a alegria ela tem um foco, que é deixar a Riley sempre contente. Tanto é que no começo do filme, se você olhar no pano de fundo ou atrás ali do painel de comando das emoções, as memórias do dia da Riley ficam armazenadas e depois vão lá sendo descarregadas em outros lugares da mente dela. E cada emoção, porque cada emoção é representada por uma cor, então você tem lá a alegria amarela, a raiva vermelha,
o nojinho verde, o medo roxo e a tristeza azul, cada memória vai ter uma cor da emoção que ficou ali caracterizada e gravada. E no começo do filme, todos os dias, a alegria tenta controlar as coisas de tal forma que as emoções da Riley sejam todas alegres. O dia dela seja um dia alegre e não tem nada de errado nisso. O problema é que ela não dá espaço para as outras emoções, e se você perceber isso, ela sempre gerencia, ela dá a palavra final, ela controla o centro de controle das emoções, sendo que o espaço é sempre curto. Aí você pega as memórias durante o dia, tem ali uma memóriazinha de medo, uma memóriazinha de nojo, uma memóriazinha de tristeza, e em especial a tristeza, a alegria tenta de todas as formas impedir que ela acesse as emoções da Riley. A pergunta é por que a tristeza está ali, né? E aí esse contraponto de dois olhares. Primeiro, você tem o nosso já pré-julgamento sobre o que é alegria e o que é tristeza. Então quando você vai assistir o filme a primeira vez, você vai, e naturalmente, como você tem na sua mente, você tem na sua e eu tenho na minha, que a alegria é boa e a tristeza é ruim, então você já transporta isso para aqueles personagens do filme. E você fica, na primeira vez que você assiste o filme, torcendo pra alegria realmente anular a tristeza, porque a tristeza é ruim. Só que a trama caminha e o filme vai mostrar pra gente a importância da tristeza. Essa é a mensagem do filme. Eu fiquei muito impressionado com a maturidade desse filme em apresentar alguns conceitos que até desconstrói algumas coisas que às vezes tá até enraizado na gente. Vem uma situação de mudança na vida da Riley. Essa situação é uma situação que é fora do controle, e você percebe que a alegria vai perdendo o controle a partir do momento que eles chegam numa casa e ela tenta de todas as formas colocar memórias alegres, e não vai funcionando porque a casa é ruim, a escola que ela vai estudar é uma escola que ela se sente insegura, os pais começam a brigar. Mas tem uma cena muito legal que quando a Riley vai se apresentar na nova escola, a professora conta uma piada sem graça para a Riley lá, faz uma brincadeira sem graça, e a alegria dá uma gargalhada dentro da mente da Riley, e a Riley dá uma risadinha assim sem graça, meio que a alegria querendo forçar uma falsa alegria para lidar com aquela situação, e ela fica o tempo inteiro tentando fazer isso acontecer. E aí a gente tem então o surgimento da tristeza. Só que a gente tem uma coisa interessante que o filme apresenta de maneira muito legal. A tristeza ela é incontrolável. Você não controla a tristeza. E a alegria tenta controlar a tristeza, mas a tristeza vai lá e tá tocando nas coisas. A tristeza tá lá contaminando as coisas. A tristeza tá lá envolvida nas coisas. E a tristeza é assim, as circunstâncias vão acontecendo e de repente a tristeza chega, a tristeza vai, não tem como rir em certas circunstâncias, não tem como estar alegre em certas situações, a tristeza ela é incontrolável, ela chega. E o filme mostra justamente esse aspecto, que a pergunta é, a tristeza ela é importante? A tristeza ela faz parte do ser humano, ela é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa, ela deveria ser aniquilada, ela é uma emoção importante ou não é? Mas me chamou muito a atenção no outro olhar, como que a tristeza faz parte do amadurecimento do ser humano. Permite que o ser humano progrida, amadureça, cresça. E isso eu gostei muito no filme, divertidamente, confesso que foi uma sacada muito interessante deles. A gente vê algumas coisas importantes, que tristeza não é sinônimo de depressão. Tem uma cena quando a alegria tenta anular a tristeza de tal forma, meio que tentando, e aí eu vejo muito o ser humano isso, né, tentando jogar a tristeza para debaixo do tapete, tentando fingir que tá tudo bem, e aí quando ela anula a tristeza, a alegria acaba se anulando também, porque elas vão parar no outro lugar, fora do painel de controle da mente da Riley, e a Riley, então momento lá que as outras emoções estão confusas, ela trava e a Riley meio que entra no modo automático. E ali você tem uma perspectiva interessante do ser humano, que tudo aquilo que é em excesso é prejudicial ao ser humano. Raiva em excesso, medo em excesso, alegria em excesso, tristeza em excesso, tudo isso é negativo. E o filme mostra justamente como que cada emoção, na medida certa, faz o ser humano encontrar e enfrentar os seus desafios. Me chamou a atenção no livro de Eclesiastes, um texto lá no livro de Eclesiastes capítulo 7, que fala sobre a tristeza, não como uma coisa negativa. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu fiquei pensando nesse versículo e falei assim, caramba, e dentro do contexto do capítulo 7 de Eclesiastes, é um texto bíblico que fala sobre que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa.
A Escritura apresenta o conceito de que às vezes a alegria demais pode ser um entorpecente existencial e que a tristeza me faz entender que essa existência e as limitações dessa existência são importantes serem observadas e enxergadas para que eu amadureça e cresça. E justamente é isso que está acontecendo com a Riley. Ela está vendo situações fora do controle dela e que ela precisa amadurecer. E ela amadurece justamente quando há espaço para alegria, como há espaço para tristeza, há espaço para poder lidar com as circunstâncias e com as emoções no equilíbrio para que ela se transforme numa menina melhor. O que fica de lição para nós aqui, evidentemente, é que se eu fosse olhar pela perspectiva, fosse fazer um Divertidamente com uma perspectiva reformada, eu colocaria ali também não uma emoção, mas eu colocaria ali uma questão que é a fé como um oráculo para poder orientar as emoções nas suas dúvidas, né? Eu colocaria, seria interessante, porque a fé seria esse oráculo aí, mas eu vejo que a Escritura apresenta a perspectiva de que quando eu enxergo a minha vida a partir de emoções eu acho que é uma construção errada, achar que eu tenho que ser só alegre, ou que eu sou uma pessoa só triste e só raivoso e daí por diante. No final do filme você vai perceber que no amadurecimento da Riley, as emoções começam a se misturar. Então você tem antigamente era bola amarela, memória toda azul, ou memória toda verde, ou memória toda roxa. E no final do filme as memórias estão misturadas, mostrando que a plenitude do ser humano está no equilíbrio das emoções para ele enfrentar os desafios do dia a dia. E a gente vive desafios no dia a dia e é realmente as emoções equilibradas que a gente consegue sobressair sobre desafios. Mas principalmente a gente vence os desafios com aquela perspectiva de que as minhas emoções geridas pela graça e pela fé em Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo e elas todas regeneradas, faz com que eu enxergue e entenda e viva nesse mundo de uma maneira melhor. Evidentemente que quando eu olho para o ser humano está sempre lutando consigo mesmo, e a Riley mostra bem isso, esse desafio da luta do ser humano para lidar com as suas emoções. É um desafio que eu tenho para comigo, imagino que você que está vendo esse vídeo deve ter esse desafio na sua vida também, e a gente vai progredir na medida que a gente vai se conhecendo melhor e colocando essas emoções também à presença de Deus, pedindo que Ele possa dominar sobre elas. É isso, esse é o meu release, a minha observação sobre esse vídeo, sobre esse filme de 2015 da Pixar, que olha, é um filmaço, compensa. Eu espero que você agora reveja o filme com essas observações que eu fiz e faça novas observações também, venha aqui, comente, a gente está junto nessa jornada. E por hoje é só. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike também, mas comente. E é isso, e como diria Tony Stark, eu amo vocês. 3